A ressurreição de Jesus. Nós lemos em João 20 versos 1 a 10. Da semana, Helena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Não havia nada de que os apóstolos estivessem mais preocupados em produzir provas substanciais do que a ressurreição de seu mestre. Porque era aquilo a que ele próprio apelava como a última e mais convincente prova de ser o Messias. Aqueles que não acreditaram em outros sinais foram encaminhados para este sinal do profeta Jonas. E, portanto, os inimigos foram muito solícitos em abafar o aviso disso, porque foi colocado sobre esse assunto e, se ele ressuscitou, eles não são apenas assassinos, mas assassinos do Messias. Porque era disso que dependia o desempenho de seu empreendimento para nossa redenção e salvação. Se ele dá um resgate por sua vida e não a retoma, não parece que sua entrega foi aceita como uma satisfação. Se ele for preso por nossa dívida e mentir por ela, estamos perdidos. Porque ele nunca se mostrou vivo depois de sua ressurreição para todas as pessoas. Deveríamos ter dito: que sua morte ignominiosa seja privada e sua gloriosa ressurreição pública. Mas os pensamentos de Deus não são como os nossos, e ele ordenou que sua morte fosse pública diante do sol, da mesma forma que o sol corou e escondeu seu rosto sobre ele. Mas as demonstrações de sua ressurreição devem ser reservadas como um favor para seus amigos particulares, e por eles serem divulgadas ao mundo, para que sejam abençoados aqueles que não viram, mas creram. O método de prova é tal que dá satisfação abundante àqueles que estão piedosamente dispostos a receber a doutrina e a lei de Cristo, e ainda deixa espaço para aqueles que são voluntariamente ignorantes e obstinados em sua incredulidade para objetar. E este é um julgamento justo, adequado ao caso daqueles que são probatórios. Nestes versículos temos o primeiro passo para a prova da ressurreição de Cristo, ou seja, que o sepulcro foi encontrado vazio. Ele não está aqui. Se estiver, eles devem nos dizer onde ele está ou concluímos que ele ressuscitou. Maria Madalena, chegando ao sepulcro, encontra a pedra retirada. Este evangelista não menciona as outras mulheres que foram com Maria Madalena, mas apenas aqui, porque ela foi a mais ativa e avançada nesta visita ao sepulcro, e nela pareceu maior afeto, e foi uma afeição acesa por uma boa causa, em consideração às grandes coisas que Cristo havia feito por ela. Muito lhe foi perdoado, por isso ela amou muito. Ela mostrou sua afeição por ele enquanto ele viveu, atendeu à sua doutrina, ministrou a ele de seus bens. Lucas 2. Não parece que ela tinha algum negócio agora em Jerusalém, se não esperar por ele, pois as mulheres não eram obrigadas a subir para a festa, e provavelmente ela e outras o seguiram mais de perto, como Eliseu fez com Elias. Agora que sabiam seu mestre, logo seria tirado de sua cabeça. 2 Reis 1. Os exemplos contínuos de seu respeito por ele durante e após sua morte provam a sinceridade de seu amor. Observe que o amor a Cristo, se for cordial, será constante. Seu amor por Cristo era forte como a morte da cruz, pois ela permaneceu por isso. Cruel como a sepultura, pois fez uma visita a ela e não foi dissuadida por seus terrores. Ela veio ao sepulcro, para lavar o cadáver com suas lágrimas, pois ela foi ao túmulo, para chorar ali e ungí-lo com o unguento que havia preparado. A sepultura é uma casa que as pessoas não se importam em visitar. Aqueles que estão livres entre os mortos estão separados dos vivos, e deve ser uma afeição extraordinária para a pessoa que irá valorizar seu túmulo para nós. É especialmente assustador para o sexo fraco e tímido. Poderia ela, que não teve força suficiente para rolar a pedra, fingir ter tal presença de espírito a ponto de entrar na sepultura? A religião dos judeus os proibia de se intrometer mais do que o necessário com sepulturas e cadáveres. Ao visitar o sepulcro de Cristo, ela se expôs, e talvez os discípulos, à suspeita de um desígnio de roubá-lo. E que serviço real ela poderia prestar a ele com isso? Mas seu amor responde a essas e a 1000 dessas objeções. Observe. Devemos estudar para honrar a Cristo naquelas coisas em que ainda não podemos ser proveitosos para ele. O amor a Cristo removerá o terror da morte e da sepultura.
Se não podemos ir a Cristo senão através daquele vale sombrio, mesmo nisso, se o amarmos, não temeremos mal algum. Ela veio o mais rápido que pôde, pois ela veio, no primeiro dia da semana, assim que o sábado acabou, desejando não vender trigo e distribuir trigo, mas para estar no sepulcro. Aqueles que amam a Cristo aproveitarão a primeira oportunidade para testemunhar seu respeito por ele. Este foi o primeiro sábado cristão, e ela o inicia de acordo com perguntas sobre Cristo. Ela havia passado o dia anterior comemorando a obra da criação, portanto, descansou. Mas agora ela está em busca da obra da redenção, portanto, faz uma visita a Cristo e a ele crucificado. Ela veio cedo, enquanto ainda estava escuro. Tão cedo ela partiu. Observe que aqueles que buscam a Cristo para encontrá-lo devem procurá-lo cedo. Isto é, busque-o com solicitude, com tanto cuidado que até interrompa o sono, acordar cedo com medo de perdê-lo. Busque-o diligentemente. Devemos negar a nós mesmos e nosso próprio repouso na busca de Cristo. Busque-o cedo, cedo em nossos dias, cedo todos os dias. A minha voz ouvirás pela manhã. Está a caminho de terminar bem aquele dia que assim começou. Aqueles que indagam diligentemente sobre Cristo enquanto ainda está escuro, receberão uma luz a respeito dele que brilhará mais e mais. Ela achou retirada a pedra, que ela vira rolada até a porta do sepulcro. Agora, isso foi uma surpresa para ela, pois ela pouco esperava. Cristo crucificado é a fonte da vida. Sua sepultura é uma das fontes de salvação, se chegarmos a isso com fé. Embora para um coração carnal seja uma fonte fechada, encontraremos a pedra rolada e livre acesso ao conforto do mesmo. Confortos surpreendentes são os incentivos frequentes dos primeiros buscadores. Foi o começo de uma descoberta gloriosa. O Senhor ressuscitou, embora a princípio ela não o compreendesse. Observe. Aqueles que são mais constantes em sua adesão a Cristo, e mais diligentes em suas investigações sobre ele, geralmente têm os primeiros e mais doces avisos da graça divina. Maria Madalena, que seguiu Cristo até o fim em sua humilhação, encontrou-o como primeiro em sua exaltação. Deus normalmente revela a si mesmo e seus confortos para nós gradualmente, para aumentar nossas expectativas e agilizar nossas indagações. Encontrando a pedra removida, ela corre de volta para Pedro e João, que provavelmente se alojaram juntos naquele final da cidade, não muito longe, e os informa. Eles tiraram o Senhor do sepulcro, invejando-lhe a honra de um cemitério tão decente, e não sabemos onde o colocaram, nem onde encontrá-lo, para que possamos prestar-lhe o restante de nossas últimas homenagens. Observe aqui. Que noção Maria tinha da coisa como ela parecia agora. Ela descobriu que a pedra havia sumido, olhou para o túmulo e o viu vazio. Agora, seria de esperar que o primeiro pensamento que se apresenta se fosse: certamente o Senhor ressuscitou, pois sempre que ele lhes disse que deveria ser crucificado, o que ela havia visto recentemente realizado, ele ainda sublinhou no mesmo fôlego que no terceiro dia ele deveria ressuscitar. Ela poderia sentir o grande terremoto que aconteceu quando ela estava chegando ao sepulcro, ou se preparando para vir, e agora vê a sepultura vazia, e ainda assim nenhum pensamento da ressurreição entra em sua mente. O que? Nenhuma conjectura, nenhuma suspeita disso? Assim parece pela estranha construção que ela coloca sobre a remoção da pedra, que foi muito improvável. Observe que, quando passamos a refletir sobre nossa própria conduta em um dia nublado e escuro, ficamos surpresos com nossa monotonia e esquecimento, pois podemos perder pensamentos que depois parecem óbvios e como eles podem estar tão fora do comum quando tivemos ocasião para eles. Ela sugeriu: eles levaram o Senhor, ou os principais sacerdotes o levaram embora, para colocá-lo em um lugar pior, ou José e Nicodemos, pensando bem, o levaram embora, para evitar a má vontade dos judeus. Qualquer que fosse sua suspeita, parece que foi uma grande irritação e perturbação para ela que o corpo tivesse desaparecido. Ao passo que, se ela tivesse entendido direito, nada poderia ser mais feliz. Observe que os crentes fracos geralmente fazem disso motivo de suas queixas, o que é realmente apenas motivo de esperança e motivo de alegria. Clamamos que este e o outro conforto da criatura foram tirados, e não sabemos como recuperá-los, quando na verdade a remoção de nossos confortos temporais, que lamentamos, é para a ressurreição de nossos confortos espirituais, em que nós devemos nos alegrar também. Que narrativa ela fez disso para Pedro e João? Ela não ficou debruçada sobre a própria dor, mas informa seus amigos sobre isso. Observe que a comunicação das dores é uma boa melhoria da comunhão dos santos. Observe que Pedro, embora tenha negado seu mestre, não abandonou os amigos de seu mestre. Por isso aparece a sinceridade de seu arrependimento, que ele associou ao discípulo a quem Jesus amava. E o fato de os discípulos guardarem sua intimidade com ele como antes, apesar de sua queda, nos ensina a restaurar aqueles com o espírito de mansidão que foram defeituosos.
Se Deus os recebeu após seu arrependimento, por que não deveríamos nós? Pedro e João vão a toda velocidade ao sepulcro, para se certificarem da verdade do que lhes foi dito e para ver se podem fazer mais descobertas. 3. Alguns pensam que os outros discípulos estavam com Pedro e João quando chegaram as notícias, porque contaram estas coisas aos 11. Outros pensam que Maria Madalena contou sua história apenas a Pedro e João, e que as outras mulheres contaram a delas aos outros discípulos. No entanto, nenhum deles foi ao sepulcro, exceto Pedro e João, que eram 2 dos 3 primeiros discípulos de Cristo, frequentemente distinguidos dos demais por favores especiais. Observe que é bom quando aqueles que são mais honrados do que outros com os privilégios de discípulos são mais ativos do que outros no dever de discípulos, mais dispostos a se esforçar e correr riscos em um bom trabalho. Veja aqui que uso devemos fazer da experiência e das observações dos outros. Quando Maria lhes contou o que tinha visto, eles não acreditaram em sua palavra, mas iriam ver com seus próprios olhos. Outras pessoas nos falam sobre o conforto e o benefício das ordenanças. Vamos nos empenhar para julgá-los. Venha e veja como é bom se aproximar de Deus. Veja como devemos estar prontos para compartilhar com nossos amigos suas preocupações e medos. Pedro e João correram ao sepulcro, para poderem dar a Maria uma resposta satisfatória aos seus zelos. Não devemos nos ressentir de nenhum esforço que fazemos para socorrer e confortar os fracos e tímidos seguidores de Cristo. Veja com que pressa devemos fazer um bom trabalho e quando estamos fazendo uma boa missão. Pedro e João não consultaram sua facilidade nem sua gravidade, mas correram para o sepulcro, para que pudessem mostrar a força de seu zelo e afeto e não perder tempo. Se estivermos no caminho dos mandamentos de Deus, devemos correr dessa maneira. Veja como é bom ter boa companhia em um bom trabalho. Talvez nenhum desses discípulos teria se aventurado ao sepulcro sozinho, mas, estando ambos juntos, eles não tiveram nenhuma dificuldade nisso. Veja que emulação louvável é entre os discípulos lutar pelo que se sobressai, o que excede, naquilo que é bom. Não foi falta de educação para João, embora o mais jovem, ultrapassar Pedro e chegar antes dele. Devemos fazer o nosso melhor e não invejar aqueles que podem fazer melhor, nem desprezar aqueles que fazem o que podem, mesmo que venham atrás. Aquele que se destacou nesta corrida como discípulo a quem Jesus amava de maneira especial, e que, portanto, de maneira especial amou Jesus. Observe que o sentimento do amor de Cristo por nós, acendendo o amor em nós por ele novamente, nos fará sobressair em virtude. O amor de Cristo nos constrangerá mais do que qualquer outra coisa a ser abundantes no dever. Aquele que foi lançado para trás foi Pedro, que havia negado seu mestre, e estava triste e envergonhado por isso, e isso sobrecarregou como um peso. O sentimento de culpa nos oprime e impede nosso crescimento no serviço de Deus. Quando a consciência é ofendida, perdemos terreno. Pedro e João, tendo chegado ao sepulcro, processam o inquérito, mas melhoram pouco na descoberta. João não foi além do que Maria Madalena havia feito. Ele teve a curiosidade de olhar dentro do sepulcro e viu que estava vazio. Ele se abaixou e olhou para dentro. Aqueles que desejam encontrar o conhecimento de Cristo devem se abaixar e olhar para dentro, devem com coração humilde se submeter à autoridade da revelação divina e devem olhar melancolicamente. No entanto, ele não teve coragem de entrar no sepulcro. Os afetos mais calorosos nem sempre são acompanhados das resoluções mais ousadas. Muitos são rápidos para correr a corrida da religião que não são fortes para lutar suas batalhas. Pedro, embora tenha chegado por último, entrou primeiro e fez uma descoberta mais exata do que João havia feito. 6. Embora João o ultrapassasse, ele não voltou atrás, nem ficou parado, mas foi atrás dele o mais rápido que pôde. E, enquanto João estava com muita cautela olhando para dentro, ele veio e com grande coragem entrou no sepulcro. Observe aqui a ousadia de Pedro e como Deus distribui seus dons de várias maneiras. João poderia superar Pedro, mas Pedro poderia superar João. Raramente é verdade para as mesmas pessoas, o que Davi diz poeticamente de Saul e Jonatas, que eles eram mais rápidos que as águias, e no entanto, mais fortes que os leões. Alguns discípulos são rápidos e são úteis para acelerar os que são lentos. Outros são ousados e são úteis para encorajar aqueles que são tímidos. Diversidade de dons, mas um só Espírito. A aventura de Pedro no sepulcro pode nos ensinar que aqueles que sinceramente buscam a Cristo não devem se assustar com fantasias tolas. Há um leão no caminho, um espírito na sepultura. Que os bons cristãos não precisam ter medo da sepultura, uma vez que Cristo jaz nela, pois para eles não há nada de assustador nisso. Não é o poço da destruição, nem os vermes nela são vermes que nunca morrem. Não vamos, portanto, ceder, mas vencer, o medo que somos capazes de conceber ao ver um cadáver, ou estar sozinho entre as sepulturas. E, uma vez que devemos estar mortos e na sepultura em breve,
tornemos a morte e a sepultura familiares para nós, como nosso parente próximo. Devemos estar dispostos a passar pela sepultura por Cristo. Dessa forma ele foi para sua glória, e nós também devemos. Se não podemos ver a face de Deus e viver, melhor morrer do que nunca vê-la. Observe a postura em que ele encontrou as coisas no sepulcro. Cristo havia deixado suas mortalhas para trás ali. Não sabemos com que roupas ele apareceu para seus discípulos, mas ele nunca apareceu em suas roupas funerárias, como os espíritos deveriam fazer. Não, ele os deixou de lado, primeiro, porque ele ressuscitou para não morrer mais. A morte não teria mais domínio sobre ele. Lázaro saiu com suas mortalhas, pois deveria usá-las novamente. Mas Cristo, ressuscitando para uma vida imortal, saiu livre desses encargos. Em segundo lugar, porque ele seria vestido com as vestes da glória, portanto ele deixa de lado esses trapos. No paraíso celestial não haverá mais ocasião para roupas do que no terrestre. O profeta ascendente deixou cair seu manto. Em terceiro lugar, quando nos levantamos da morte do pecado para a vida da justiça, devemos deixar nossas mortalhas para trás, devemos adiar todas as nossas corrupções. Em quarto lugar, Cristo deixou aqueles na sepultura, por assim dizer, para nosso uso. Se a sepultura for uma cama para os santos, assim ele cobriu aquela cama e a preparou para eles. E o lençol por si só é útil para os sobreviventes enlutados enxugarem suas lágrimas. As mortalhas foram encontradas em muito bom estado, o que serve como prova de que seu corpo não foi roubado enquanto os homens dormiam. Ladrões de túmulos são conhecidos por tirar as roupas e deixar o corpo. Mas ninguém antes das práticas dos ressurreicionistas modernos jamais tirou o corpo e deixou as roupas, especialmente quando era de linho fino e novo. Marcos 14. Qualquer um prefere carregar um cadáver em suas roupas do que nu. Ou, se aqueles que deveriam ter roubado teriam deixado as mortalhas para trás, mas não se pode supor que eles encontrem tempo para dobrar o linho. Veja como a ousadia de Pedro encorajou João. Agora ele tomou coragem e se aventurou. 8. E ele viu e acreditou. Não apenas acreditou no que Maria disse, que o corpo se foi, não graças a ele por acreditar no que viu, mas começou a acreditar que Jesus havia ressuscitado, embora sua fé ainda fosse fraca e vacilante. João seguiu Pedro em aventuras. Parece que ele não teria entrado no sepulcro se Pedro não tivesse entrado primeiro. Observe que é bom ser encorajado em uma boa obra pela ousadia dos outros. O pavor da dificuldade e do perigo será eliminado observando a resolução e a coragem dos outros. Talvez a rapidez de João tenha feito Pedro correr mais rápido, e agora a ousadia de Pedro faz João se aventurar mais longe, do que de outra forma um ou outro teria feito. Embora Pedro tivesse caído ultimamente na desgraça de ser um desertor, e João tivesse sido promovido à honra de um confidente, Cristo havia confiado sua mãe a ele. Ainda assim João não apenas se associou a Pedro, mas não considerou depreciativo segui-lo. No entanto, parece que João começou a acreditar em Pedro. Pedro viu e admirou-se. Lucas 24 verso 12. Mas João viu e acreditou. Uma mente disposta à contemplação talvez receba mais cedo a evidência da verdade divina do que uma mente disposta à ação. Mas qual era a razão pela qual eles eram tão lentos de coração para acreditar? O evangelista nos diz que ainda não conheciam a Escritura, isto é, não consideraram, aplicaram e melhoraram devidamente o que sabiam da Escritura, que ele deveria ressuscitar dentre os mortos. O Antigo Testamento fala da ressurreição do Messias. Eles acreditavam que ele era o Messias. Ele mesmo lhes disse muitas vezes que, de acordo com as Escrituras do Antigo Testamento, ele deveria ressuscitar. Mas eles não tinham presença de espírito suficiente para explicar as presentes aparições. Observe aqui, primeiro, quão inaptos os próprios discípulos eram, a princípio, para acreditar na ressurreição de Cristo, o que confirma o testemunho que depois deram com tanta segurança a respeito. Pois, por seu atraso em acreditar, parece que eles não eram crédulos a respeito disso, nem daqueles simples que acreditam em cada palavra. Se eles tivessem algum desígnio de promover seu próprio interesse por meio dela, avidamente teriam captado a primeira centelha de sua evidência, teriam levantado e apoiado as expectativas uns dos outros a respeito dela e teriam preparado as mentes daqueles que o seguiram para receber os avisos do mesmo. Mas descobrimos, pelo contrário, que suas esperanças foram frustradas. Era para eles uma coisa estranha e uma das coisas mais distantes de seus pensamentos. Pedro e João ficaram tão tímidos em acreditar a princípio que nada menos do que a prova mais convincente de que a coisa era capaz poderia levá-los a testificá-la depois com tanta segurança. Por meio disso, parece que eles não eram apenas homens honestos, que não enganariam os outros, mas homens cautelosos, que não seriam impostores. Em segundo lugar, qual foi a razão de sua lentidão em acreditar? Porque ainda não conheciam a Escritura. Este parece ser o reconhecimento do evangelista de sua própria falha entre os demais. Ele não diz, pois Jesus ainda não havia aparecido a eles, não havia mostrado suas mãos e seu lado,
mas ainda não havia aberto seus entendimentos para entender a Escritura, pois essa é a palavra mais segura da profecia. Pedro e João não prosseguiram em sua investigação, mas desistiram, pairando entre a fé e a incredulidade. Os discípulos foram embora, não muito mais sábios, para sua própria casa, proseltous, para seus próprios amigos e companheiros, o restante dos discípulos para seus próprios alojamentos, pois não tinham casas em Jerusalém. Eles foram embora, por medo de serem pegos por suspeita de um plano para roubar o corpo, ou de serem acusados agora que ele se foi. Em vez de aumentar sua fé, seu cuidado é proteger-se, para a mudança para sua própria segurança. Em tempos difíceis e perigosos, é difícil até mesmo para os bons homens continuarem seu trabalho com a resolução que lhes convém. Porque eles estavam perdidos e não sabiam o que fazer a seguir, nem o que fazer com o que tinham visto. E, portanto, não tendo coragem de permanecer na sepultura, eles resolvem ir para casa e esperar até que Deus revele isso a eles, que é um exemplo de sua fraqueza até agora. É provável que o resto dos discípulos estivessem juntos. Aí eles voltam, para relatar o que descobriram e consultar com eles o que deveria ser feito. E, provavelmente, agora eles marcaram sua reunião à noite, quando Cristo veio a eles. É observável que antes de Pedro e João chegarem ao sepulcro, um anjo apareceu ali, rolou a pedra, assustou o guarda e confortou as mulheres. Assim que eles saíram do sepulcro, Maria Madalena que vê 2 anjos no sepulcro, e, no entanto, Pedro e João vêm ao sepulcro, entram nele e não veem ninguém. O que devemos fazer com isso? Onde estavam os anjos quando Pedro e João estavam no sepulcro, que apareceram antes e depois? Os anjos aparecem e desaparecem à vontade, de acordo com as ordens e instruções que lhes são dadas. Eles podem estar, e realmente estão, onde não estão visivelmente. Não, ao que parece, pode ser visível para um e não para outro, ao mesmo tempo. Como eles se tornam visíveis, depois invisíveis e depois visíveis novamente, é uma presunção que indaguemos, mas que eles fazem isso fica claro nesta história. Este favor foi mostrado àqueles que foram precoces e constantes em suas buscas por Cristo, e foi a recompensa daqueles que vieram primeiro e permaneceram por último, mas negado àqueles que fizeram uma visita passageira. Os apóstolos não deveriam receber suas instruções dos anjos, mas do Espírito da graça. Nós lemos em João 20 versos 11 a 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Marcos nos diz que Cristo apareceu primeiro a Maria Madalena, Marcos 19. Essa aparência está aqui amplamente relacionada, e podemos observar a constância e o fervor da afeição de Maria Madalena ao Senhor Jesus. 11. Ela permaneceu no sepulcro, quando Pedro e João se foram, porque ali seu mestre havia se deitado, e era mais provável que ela ouvisse algumas notícias dele. Observe: onde houver um amor verdadeiro por Cristo, haverá uma adesão constante a ele e uma resolução com propósito de coração de se apegar a ele. Esta boa mulher, embora o tenha perdido, ainda assim, em vez de parecer abandoná-lo, permanecerá em seu túmulo por causa dele e continuará em seu amor, mesmo quando ela não tiver o conforto disso. Onde houver um verdadeiro desejo de conhecimento de Cristo, haverá uma presença constante nos meios de conhecimento. No 3º dia ele nos ressuscitará, e então saberemos o significado dessa ressurreição, se continuarmos a saber, como Maria aqui. Ela ficou lá chorando, e essas lágrimas expressavam em voz alta sua afeição por seu mestre. Os que perderam a Cristo têm motivos para chorar. Ela chorou com a lembrança de seus sofrimentos amargos. Chorou por sua morte e pela perda que ela e seus amigos e o país sofreram com ela. Chorou ao pensar em voltar para casa sem ele. Chorou porque ela não encontrou agora seu corpo. Aqueles que buscam a Cristo devem procurá-lo com tristeza. Lucas 2 verso 48. Devem chorar, não por ele, mas por si mesmos. Enquanto chorava,
Ela olhou para dentro do sepulcro, para que seus olhos pudessem afetar seu coração. Quando estamos em busca de algo que perdemos, procuramos repetidas vezes no lugar onde o deixamos pela última vez e esperamos tê-lo encontrado. Ela olhará ainda 7 vezes, sem saber, mas por fim poderá ver algum encorajamento. Observe. O choro não deve impedir a busca. Embora ela chorasse, ela se abaixou e olhou para dentro. É provável que esses busquem e encontrem o que buscam com afeto, os que buscam em lágrimas. A visão que ela teve de 2 anjos no sepulcro. Observe aqui. A descrição das pessoas que ela viu. Eram 2 anjos vestidos de branco, sentados, provavelmente em alguns bancos ou saliências escavadas na rocha, um à cabeceira e outro aos pés da sepultura. Aqui temos sua natureza. Eles eram anjos, mensageiros do céu, enviados de propósito, nesta grande ocasião, para honrar o Filho e agraciar a solenidade de sua ressurreição. Agora que o Filho de Deus deveria ser novamente trazido ao mundo, os anjos têm o encargo de atendê-lo, como fizeram em seu nascimento, Hebreus 1 verso 6. Para confortar os santos, falar boas palavras aos que estavam tristes e dando-lhes aviso de que o Senhor ressuscitou, prepará-los para vê-lo. Seu número, 2, não uma multidão do exército celestial, para cantar louvores, apenas 2, para dar testemunho, pois pela boca de 2 testemunhas esta palavra seria estabelecida. Sua disposição, eles estavam de branco, denotando sua pureza e santidade. Os melhores homens que estão diante dos anjos, e comparados com eles, estão vestidos com roupas imundas, Zacarias 3 verso 3. Mas os anjos são imaculados, e os santos glorificados, quando se tornarem como os anjos, andarão com Cristo vestidos de branco. Sua glória, nesta ocasião. O branco em que eles apareceram representava o brilho daquele estado em que Cristo havia ressuscitado. Sua postura e lugar, eles se sentaram, por assim dizer, repousando na sepultura de Cristo. Pois os anjos, embora não precisassem de restauração, foram obrigados a Cristo por seu estabelecimento. Esses anjos foram para a sepultura, para nos ensinar a não ter medo dela, nem a pensar que nosso descanso nela por algum tempo prejudicará nossa imortalidade. Não, as coisas são tão ordenadas que a sepultura não fica muito longe de nosso caminho para o céu. Da mesma forma, sugere que os anjos devem ser empregados sobre os santos, não apenas em sua morte, para levar suas almas ao seio de Abraão, mas no grande dia, para ressuscitar seus corpos. Mateus 24 verso 3. Esses guardas angélicos, e os anjos são chamados de vigilantes em Daniel, mantendo a posse do sepulcro, quando afugentaram os guardas que os inimigos haviam colocado, representa a vitória de Cristo sobre os poderes das trevas, desbaratando-os e derrotando-os. Assim, Miguel e seus anjos são mais que vencedores. Sentar-se um de frente para o outro, um na cabeceira de sua cama, o outro aos pés de sua cama, denota o cuidado de todo o corpo de Cristo, tanto seu corpo místico quanto natural, da cabeça aos pés. Também pode nos lembrar dos 2 querubins, colocados um em cada extremidade do propiciatório, olhando um para o outro. Cristo crucificado foi o grande propiciatório, em cuja cabeça e pés estavam esses 2 querubins, não com espadas flamejantes, para nos afastar, mas mensageiros de boas-vindas, para nos direcionar ao caminho da vida. Sua investigação compassiva sobre a causa da dor de Maria Madalena. 13 Mulher, por que choras? Esta pergunta foi uma repreensão ao seu choro. Por que choras, quando tens motivos para te alegrar? Muitas das inundações de nossas lágrimas secariam antes de uma busca como esta na fonte delas. Por que você está abatida? Foi projetado para mostrar o quanto os anjos estão preocupados com as tristezas dos santos, tendo o encargo de ministrar a eles para seu conforto. Os cristãos devem, portanto, simpatizar uns com os outros. Foi apenas para criar uma ocasião para informá-la sobre o que transformaria seu luto em alegria. Despe-se do seu pano de saco e cingi-a de alegria. O testemunho melancólico que ela lhes dá de sua angústia atual, porque eles levaram um corpo abençoado, vim para embalsamar, e não sei onde o colocaram. A mesma história que ela havia contado, nela podemos ver a fraqueza de sua fé. Se ela tivesse fé como um grão de mostarda, esta montanha teria sido removida. Mas muitas vezes nos confundimos desnecessariamente com dificuldades imaginárias, que a fé nos revelaria como vantagens reais. Muitas pessoas boas reclamam das nuvens e trevas sob as quais estão, que são os métodos necessários de graça para humilhar suas almas, mortificar seus pecados e tornar Cristo cativante para eles. A força de seu amor. Aqueles que têm uma verdadeira afeição por Cristo não podem deixar de estar em grande aflição quando perdem os símbolos confortáveis de seu amor em suas almas ou as oportunidades confortáveis de conversar com Ele e honrá-lo em suas ordenanças. Maria Madalena não é desviada de suas indagações pela surpresa da visão,
nem satisfeita com a honra dela. Mas ela ainda toca na mesma corda. Eles levaram meu Senhor. Uma visão dos anjos e seus sorrisos não será suficiente sem uma visão de Cristo e dos sorrisos de Deus nele. Não, a visão dos anjos é apenas uma oportunidade de prosseguir com suas investigações sobre Cristo. Todas as criaturas, as mais excelentes, as mais queridas, devem ser usadas como meios, e apenas como meios, para nos levar a conhecer Deus em Cristo. Os anjos perguntaram a ela: por que choras? Tenho motivos suficientes para chorar, diz ela, pois eles levaram meu Senhor e, como Mica, o que tenho mais? Você pergunta: por que eu choro? Meu amado se retirou e se foi. Observe que ninguém conhece, exceto aqueles que experimentaram, a tristeza de uma alma abandonada, que teve evidências confortáveis do amor de Deus em Cristo e esperanças no céu, mas agora as perdeu e anda nas trevas. Um espírito tão ferido quem pode suportar? Cristo estava aparecendo para ela, enquanto ela estava conversando com os anjos e contando-lhe seu caso. Antes que eles lhe dessem qualquer resposta, o próprio Cristo intervém, para satisfazer suas perguntas, pois Deus agora nos fala por seu Filho. Ninguém além dele mesmo pode nos direcionar para si mesmo. Maria gostaria de saber onde está seu Senhor, e eis que ele está à sua direita. Observe, aqueles que se contentarem com nada menos que uma visão de Cristo não serão adiados com nada menos. Ele nunca disse à alma que o procurou: procure em vão. É Cristo que você quer ter? Cristo você terá. Cristo, manifestando-se aos que o procuram, muitas vezes supera suas expectativas. Maria anseia por ver o corpo morto de Cristo, e reclama da perda disso, e eis que ela o vê vivo. Assim, ele faz por seus orantes mais do que eles podem pedir ou pensar. Nesta aparição de Cristo, a Maria observe como ele inicialmente se escondeu dela. Ele permaneceu como uma pessoa comum, e ela olhou para ele de acordo. Ela ficou esperando uma resposta à sua reclamação dos anjos, e vendo a sombra, ou ouvindo os passos de alguém atrás dela, ela se afastou de falar com os anjos, e viu o próprio Jesus em pé, a mesma pessoa que ela estava procurando, mas ela não sabia que era Jesus. Observe, em primeiro lugar, que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, SL 318, mais perto do que eles imaginam. Aqueles que buscam a Cristo, embora não o vejam, podem ter certeza de que ele não está longe deles. Em segundo lugar, aqueles que buscam diligentemente o Senhor se voltarão em sua busca por ele. Maria voltou atrás, na esperança de algumas descobertas. Vários dos antigos sugerem que Maria foi instruída a olhar para trás quando os anjos se levantaram e fizeram sua reverência ao Senhor Jesus, a quem eles viram antes de Maria, e que ela olhou para trás para ver a quem eles prestavam uma reverência tão profunda. Mas, nesse caso, não é provável que ela o tivesse tomado pelo jardineiro. Em vez disso, foi seu desejo sincero de buscar que a fez-se virar em todos os sentidos. Em terceiro lugar, Cristo está frequentemente perto de seu povo, e eles não estão cientes dele. Ela não sabia que era Jesus, não que ele aparecesse em qualquer outra semelhança, mas ou era um olhar transitório descuidado que ela lançou sobre ele, e, seus olhos cheios de cuidado, ela não conseguia distinguir tão bem, ou eles estavam retidos, que ela não deveria reconhecê-lo, como os dos dois discípulos, Lucas 216. Ele fez a ela uma pergunta comum, e ela respondeu de acordo. 15. Primeiro, a pergunta que ele fez a ela foi bastante natural, e o que qualquer um teria perguntado a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Que negócio tens aqui no jardim tão cedo? E o que é todo esse barulho? Para quê? Talvez tenha sido falado com alguma aspereza, como José falou com seus irmãos quando se fez estranho, antes de se dar a conhecer a eles. Ao que parece, esta foi a primeira palavra que Cristo falou após sua ressurreição. Por que choras? Ressuscitei. A ressurreição de Cristo tem o suficiente para aliar todas as nossas tristezas, para conter as correntes e secar as fontes de nossas lágrimas. Observe aqui, Cristo toma conhecimento das dores de seu povo, e pergunta: por que você chora? Ele engarrafa suas lágrimas e as registra em seu livro. Dos cuidados e indagações de seu povo, quem procura você e o que você teria? Quando ele sabe que eles o estão procurando, ele saberá deles. Eles devem dizer a ele quem eles procuram. Em segundo lugar, a resposta que ela lhe deu é bastante natural. Ela não lhe dá uma resposta direta, mas, como se devesse dizer: por que você brinca comigo e me repreende com minhas lágrimas? Você sabe por que choro e a quem procuro. E, portanto, supondo que ele fosse o jardineiro, a pessoa contratada por José para cuidar de seu jardim, que, ela pensou, havia chegado tão cedo para seu trabalho, ela disse: Senhor, se você o carregou daqui, por favor, diga onde puseste, e eu levarei embora. Veja aqui o erro de seu entendimento.
Ela supôs que nosso Senhor Jesus fosse o jardineiro, talvez porque ele perguntou que autoridade ela tinha para estar ali. Observe que espíritos perturbados, em um dia nublado e escuro, tendem a deturpar a Cristo para si mesmos e a colocar interpretações erradas sobre os métodos de sua providência e graça. A verdade de seu afeto. Veja como seu coração estava determinado a encontrar Cristo. Ela faz a pergunta a todos que encontra, como cônjuge cuidadoso: você viu aquele a quem minha alma ama? Ela fala respeitosamente com o jardineiro e o chama de Senhor, na esperança de obter dele alguma informação sobre seu amado. Quando ela fala de Cristo, ela não nomeia. Mas, se você o levou daqui, tomando como certo que este jardineiro estava cheio de pensamentos sobre este Jesus, assim como ela, e, portanto, não podia deixar de saber a quem ela se referia. Outra evidência da força de seu afeto era que, onde quer que ele fosse colocado, ela se encarregaria de removê-lo. Tal corpo, com tanto peso de especiarias, era muito mais do que ela poderia pretender carregar. Mas o verdadeiro amor pensa que pode fazer mais do que pode e não faz caso das dificuldades. Ela supôs que este jardineiro ressentia que o corpo de alguém que foi ignominiosamente crucificado deveria ter a honra de ser colocado na nova tumba de seu mestre e que, portanto, ele o havia removido para algum lugar lamentável, que ele achava adequado para ele. No entanto, Maria não ameaça contar a seu mestre e fazer com que ele seja expulso de seu lugar por isso, mas se compromete a descobrir algum outro sepulcro, ao qual ele pode ser bem-vindo. Cristo não precisa ficar onde é considerado um fardo. Como Cristo finalmente se deu a conhecer a ela e, por uma surpresa agradável, deu-lhe garantias infalíveis de sua ressurreição. José finalmente disse a seus irmãos: eu sou José. Então Cristo aqui para Maria Madalena, agora que ele entrou em seu estado exaltado. Observe como Cristo se revelou a esta boa mulher que procurava em lágrimas. 16 Disse-lhe Jesus: Maria. Foi dito com ênfase e com ar de gentileza e liberdade com que ele costumava falar com ela. Agora ele mudou de voz e falou como ele mesmo, não como jardineiro. A forma de Cristo se dar a conhecer ao seu povo é pela sua palavra, a sua palavra aplicada às suas almas, falando-lhes em particular. Quando aqueles a quem Deus conheceu pelo nome nos conselhos de seu amor, 33.12, são chamados pelo nome na eficácia de sua graça, então ele revela seu Filho neles como em Paulo, GL 1.16, quando Cristo chamou pelo nome Saulo, Saulo. As ovelhas de Cristo conhecem sua voz, capitão esta única palavra, Maria, foi assim para os discípulos na tempestade, sou eu. Então a palavra de Cristo nos faz bem quando colocamos nossos nomes nos preceitos e promessas. Nisto, Cristo me chama e fala comigo. Quão prontamente ela recebeu esta descoberta. Quando Cristo disse: Maria, você não me conhece. Você e eu nos tornamos tão estranhos. Ela já sabia quem era, como a cônjuge em Cantares, é a voz do meu amado. Ela se virou e disse: Rabone, meu mestre. Pode ser lido corretamente com um interrogatório. Rabone? É meu mestre? Não, mas é mesmo. Observe, em primeiro lugar, o título de respeito que ela lhe dá, meu mestre. Didascale, um professor, mestre. Os judeus chamavam seus doutores de rabinos, grandes homens. Seus críticos nos dizem que Rabbon era para eles um título mais honroso do que rabino. E, portanto, Maria escolhe isso e acrescenta uma nota de apropriação, meu grande mestre. Observe que, apesar da liberdade de comunhão que Cristo tem o prazer de nos admitir consigo mesmo, devemos lembrar que ele é nosso mestre e deve ser abordado com temor piedoso. Em segundo lugar, com que vivacidade de afeto ela dá esse título a Cristo. Ela se afastou dos anjos, que ela tinha em seus olhos, para olhar para Jesus. Devemos afastar nossos olhares de todas as criaturas, mesmo das mais brilhantes e melhores, para fixá-los em Cristo, de quem nada deve nos desviar e com quem nada deve interferir. Quando ela pensou que tinha sido jardineiro, ela olhou para outro lado enquanto falava com ele, mas agora que ela conhecia a voz de Cristo, ela se voltou. A alma que ouve a voz de Cristo se volta para ele, chama-o, com alegria e triunfo, meu mestre. Veja com que prazer aqueles que amam a Cristo falam de sua autoridade sobre eles. Meu mestre, meu grande mestre. As instruções adicionais que Cristo deu a ela, não me toque, mas vá e leve a notícia aos discípulos. Primeiro, ele a desvia da expectativa de companhia familiar e conversa com ele neste momento. Não me toque, pois ainda não acendi. Maria ficou tão transportada com a visão de seu querido mestre que se esqueceu de si mesma e daquele estado de glória em que ele estava entrando agora, e estava pronta para expressar sua alegria por abraços afetuosos dele, que Cristo aqui proíbe neste momento. Não me toque de forma alguma, pois devo ascender ao céu. Ele ordenou que os discípulos o tocassem, para confirmação de sua fé.
ele permitiu que as mulheres segurassem seus pés e o adorassem. Mas Maria, supondo que ele havia ressuscitado, como Lázaro, para viver entre eles constantemente e conversar com eles livremente como ele havia feito, sob essa presunção estava prestes a segurar sua mão com sua liberdade usual. Este erro Cristo corrigiu. Ela deve acreditar nele e adorá-lo, como exaltado, mas não deve esperar estar familiarizada com ele como antes. Ele a proíbe de adorar sua presença corporal, de colocar seu coração nisso ou esperar sua continuação, e a leva à conversa espiritual e à comunhão que ela deveria ter com ele depois que ele ascendeu a seu Pai, pois a maior alegria de sua ressurreição foi que foi um passo em direção à sua ascensão. Maria pensou, agora que seu mestre ressuscitou, ele estabeleceria um reino temporal, como eles haviam prometido há muito tempo. Não, diz Cristo, não me toque com tal pensamento. Não pense em me prender, de modo a me deter aqui. Eu devo ascender. Como antes de sua morte, agora depois de sua ressurreição, ele ainda insiste nisso, que ele estava indo embora, não estava mais no mundo. E, portanto, eles devem olhar mais alto do que sua presença corporal e olhar além do estado atual das coisas. Não me toque, não fique para me tocar agora, não fique agora para fazer mais perguntas ou dar mais expressões de alegria, pois ainda não ascendi, não partirei imediatamente, pode muito bem ser feito outra vez. O melhor serviço que você pode fazer agora é levar as novas aos discípulos. Não perca tempo, portanto, mas vá embora o mais rápido possível. Observe que o serviço público deve ser preferido antes da satisfação privada. É mais abençoado dar do que receber. Jacó deve deixar um anjo ir, quando o dia amanhece, e é hora de ele cuidar de sua família. Maria não deve ficar para falar com seu mestre, mas deve levar sua mensagem, pois é um dia de boas novas, das quais ela não deve absorver o conforto, mas entregá-lo a outros. Em segundo lugar, ele a orienta sobre qual mensagem levar a seus discípulos. Mas vá, meus irmãos, e diga-lhes, não apenas que eu ressuscitei, ela poderia ter dito isso de si mesma, pois ela o tinha visto, mas que eu subo. Observe. A quem esta mensagem é enviada, vá com ela para meus irmãos, pois ele não tem vergonha de chamá-los assim. Ele agora estava entrando em sua glória e foi declarado Filho de Deus com maior poder do que nunca. Ele o chamou de amigos, mas nunca irmãos até agora. Embora Cristo seja elevado, ele não é arrogante. Apesar de sua elevação, ele desdenha não possuir seus parentes pobres. Seus discípulos ultimamente se comportaram de maneira muito dissimulada em relação a ele. Ele nunca os tinha visto juntos desde que todos o abandonaram e fugiram quando ele foi preso. Com justiça, ele agora poderia ter enviado a eles uma mensagem irada. Vá para aqueles desertores traiçoeiros e diga-lhes que nunca mais confiarei neles ou terei mais alguma coisa a ver com eles. Não, ele perdoa, esquece e não repreende. Por quem é enviado? Por Maria Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios, mas agora sim favorecida. Esta foi sua recompensa por sua constância em aderir a Cristo e indagá-lo, e uma repreensão tácita aos apóstolos, que não estiveram tão próximos quanto ela em atender Jesus moribundo, nem tão cedo quanto ela em encontrar Jesus ressuscitado. Ela se torna uma apóstola para os apóstolos. Qual é a mensagem em si? Eu subo para meu Pai. 2 seios cheios de consolo estão aqui nestas palavras. Nossa relação conjunta com Deus, resultante de nossa união com Cristo, é um conforto indescritível. Falando dessa fonte inesgotável de luz, vida e bem-aventurança, ele diz, Ele é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso é muito expressivo da relação próxima que subsiste entre Cristo e os crentes. Aquele que santifica e os que são santificados são um, pois eles concordam em um. Aqui temos tal avanço dos cristãos, e tal condescendência de Cristo, que os aproxima muito, tão admiravelmente bem ao assunto planejado, a fim de sua união. É a grande dignidade dos crentes que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é, nele o Pai deles. De fato, existe uma grande diferença entre os respectivos fundamentos da relação. Ele é o Pai de Cristo por geração eterna, nosso por uma adoção graciosa. Ainda assim, isso nos autoriza a chamá-lo, como Cristo fez, Abba, Pai. Isso dá uma razão pela qual Cristo chamou de irmãos, porque seu Pai era o Pai deles. Cristo estava agora ascendendo para aparecer como um advogado junto ao Pai, com seu Pai. Portanto, podemos esperar que ele prevaleça em qualquer coisa, com nosso Pai. Portanto, podemos esperar que ele prevaleça por nós. É a grande condescendência de Cristo que ele tem o prazer de possuir o Deus do crente como seu Deus. Meu Deus e vosso Deus. Meu, para que seja teu. O Deus do Redentor, para sustentá-lo, SL 826, para que ele seja o Deus dos remidos, para salvá-los. O resumo da nova aliança é que Deus será um Deus para nós, e, portanto, Cristo sendo a garantia e cabeça da aliança, com quem é tratada principalmente, e os crentes somente através dele como sua semente espiritual, esta relação de aliança se prende primeiro a ele, Deus se torna seu Deus, e portanto, nosso.
Nós participando de uma natureza divina, o Pai de Cristo é nosso Pai. Ele participando da natureza humana, nosso Deus é o seu Deus. A ascensão de Cristo ao céu, em prosseguimento de seu compromisso por nós, é igualmente um conforto indescritível. Diga-lhes que devo ascender em breve. Esse é o próximo passo que devo dar. Agora, isso deveria ser uma palavra de cautela para esses discípulos, para não esperar a continuação de sua presença corporal na terra, nem a criação de seu reino temporal entre os homens, com o qual eles sonharam. Não, diga-lhes, eu ressuscitei, não para ficar com eles, mas para ir em minha missão para o céu. Assim, aqueles que são elevados à vida espiritual, em conformidade com a ressurreição de Cristo, devem considerar que sobem para ascender. Eles são vivificados com Cristo para que possam sentar-se com Ele nos lugares celestiais. Efésios 5. Que eles não pensem que esta terra é para ser seu lar e descanso. Não, tendo nascido do céu, eles estão destinados ao céu. Seus olhos e alvo devem estar em outro mundo, e isso deve estar sempre em seus corações. Eu subo, portanto devo buscar as coisas acima. Uma palavra de conforto para eles e para todos os que acreditarem nele por meio de sua palavra. Ele estava então ascendendo, ele agora ascendeu a seu Pai e nosso Pai. Este foi o seu avanço. Ele ascendeu para receber aquelas honras e poderes que seriam a recompensa de sua humilhação. Ele diz isso com triunfo, para que aqueles que o amam possam se alegrar. Esta é a nossa vantagem, porque subiu como vencedor, levando o cativeiro cativo, Salmo 68 verso 18, ele ascendeu como nosso precursor, para nos preparar um lugar e estar pronto para nos receber. Esta mensagem foi como aquela que os irmãos de José trouxeram a Jacó a respeito dele. José ainda está vivo, e não apenas isso, vivitimo, em Senatum Veni, ele vive e também entra no Senado. Ele é governador de toda a terra do Egito, todo o poder é dele. Alguns fazem essas palavras, eu subo ao meu Deus e ao seu Deus, para incluir uma promessa de nossa ressurreição, na virtude da ressurreição de Cristo. Pois Cristo provou a ressurreição dos mortos com estas palavras. Eu sou o Deus de Abraão, de modo que Cristo aqui insinua. Assim como ele é meu Deus, e portanto, me ressuscitou, também ele é o seu Deus, e portanto, o ressuscitará e será o seu Deus. Apocalipse 2. Porque eu vivo, você também viverá. Agora suba, para honrar meu Deus, e você deve subir a ele como seu Deus. Aqui está o fiel testemunho de Maria Madalena sobre o que ela tinha visto e ouvido aos discípulos. 18. Ela veio e disse aos discípulos, que ela encontrou juntos, que ela tinha visto o Senhor. Pedro e João a deixaram procurando cuidadosamente com lágrimas, e não ficaram para procurá-lo com ela. E agora ela vem para dizer a eles que o havia encontrado e para retificar o erro em que os induziu a perguntar sobre o cadáver, pois agora ela descobriu que era um corpo vivo e glorificado, de modo que ela encontrou o que procurava e, o que era infinitamente melhor. Ela teve alegria ao ver o próprio Mestre e estava disposta a comunicar sua alegria, pois sabia que seriam boas novas para eles. Quando Deus nos conforta, é com esse desígnio que podemos confortar os outros. E como ela lhes contou o que tinha visto, também o que tinha ouvido. Ela tinha visto o Senhor vivo, do que isso era um sinal, e um bom sinal era, que ele havia falado essas coisas para ela como uma mensagem a ser entregue a eles, e ela transmitiu fielmente. Aqueles que estão familiarizados com a palavra de Cristo devem comunicar seu conhecimento para o bem dos outros, e não ressentir-se de que outros saibam tanto quanto eles. Em João 20 versos 19 a 25 lemos, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A prova infalível da ressurreição de Cristo foi ele se mostrar vivo. Nestes versículos, temos o testemunho de sua primeira aparição ao colégio dos discípulos, no dia em que ressuscitou. Ele lhes enviará as novas de sua ressurreição por mensageiros confiáveis, mas para mostrar seu amor por eles e confirmar sua fé nele, ele mesmo veio e deu-lhes todas as garantias que podiam desejar da verdade disso, para que não tivessem apenas por boatos e de segunda mão, mas eles próprios podem ser testemunhas oculares de que ele está vivo, porque devem atestar isso ao mundo e edificar a igreja sobre esse testemunho.
Agora observe aqui. Quando e onde foi essa aparição? Foi no mesmo dia que ele ressuscitou, sendo o primeiro dia da semana, um dia depois do sábado judaico, em uma reunião privada dos discípulos, 10 deles, e mais alguns de seus amigos com eles. Existem 3 ordenanças secundárias, como posso chamá-las, instituídas por nosso Senhor Jesus, para continuar em sua igreja, para sustentá-la e para a devida administração das ordenanças principais: a palavra, os sacramentos e a oração. Estes são o dia do Senhor, assembleias solenes e ministério permanente. A mente de Cristo em relação a cada um deles é claramente sugerida a nós nesses versículos. Dos 2 primeiros, aqui, nas circunstâncias desta aparição, o outro 2 o reino de Cristo deveria ser estabelecido entre os homens, imediatamente após sua ressurreição. E, portanto, encontramos o mesmo dia em que ele ressuscitou, embora apenas um dia de pequenas coisas, mas agraciado com aquelas solenidades que deveriam ajudar a guardar uma face da religião por todas as eras da Igreja. Aqui está um sábado cristão observado pelos discípulos e possuído por nosso Senhor Jesus. A visita que Cristo fez aos seus discípulos foi no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é, eu acho, o único dia da semana, ou mês, ou ano, que é mencionado por número em todo o Novo Testamento. E isso é mencionado várias vezes como um dia observado religiosamente. Embora tenha sido dito aqui expressamente que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e poderia ter sido suficiente dizer aqui, ele apareceu no mesmo dia à noite. Ainda assim, para honrar o dia, é repetido, sendo o primeiro dia da semana. Não que os apóstolos planejassem honrar o dia, eles ainda estavam em dúvida sobre a ocasião, mas Deus planejou honrá-lo, ordenando que eles recebessem a primeira visita de Cristo naquele dia. Assim, com efeito, ele abençoou e santificou aquele dia, porque nele descansou o Redentor. Aqui está uma assembleia cristã solenizada pelos discípulos e também pertencente ao Senhor Jesus. Provavelmente os discípulos se reuniram aqui para algum exercício religioso, para orar juntos. Ou, talvez, eles se reuniram para comparar notas e considerar se tinham evidências suficientes da ressurreição de seu mestre e para consultar o que deveria ser feito agora, se deveriam se guardar juntos ou se espalhar. Eles se encontraram para conhecer as mentes uns dos outros, fortalecer as mãos uns dos outros e coordenar as medidas adequadas a serem tomadas na atual conjuntura crítica. Esta reunião foi privada, porque eles não ousaram aparecer publicamente, especialmente em um corpo. Eles se reuniram em uma casa, mas mantiveram a porta fechada, para que não fossem vistos juntos e para que ninguém pudesse entrar entre eles, exceto os que eles conheciam, pois temiam os judeus, que perseguiriam os discípulos como criminosos. Discípulos vieram de noite e o roubaram. Observe. Os discípulos de Cristo, mesmo em tempos difíceis, não devem abandonar a reunião de si mesmos. Hebreus 10, 2 Aquelas ovelhas do rebanho foram espalhadas na tempestade, mas as ovelhas são sociáveis e se reunirão novamente. Não é novidade que as assembleias dos discípulos de Cristo sejam encurraladas e forçadas a ir para o deserto. O povo de Deus muitas vezes foi obrigado a entrar em seus aposentos e fechar as portas, como aqui, por medo dos judeus. A perseguição é atribuída a eles, e a retirada da perseguição é permitida a eles. Então onde devemos procurá-los se não em covis e cavernas da terra? É uma dor real, mas não uma reprovação real, para os discípulos de Cristo, fugir. O que foi dito e feito nesta visita que Cristo fez a seus discípulos e sua entrevista entre eles. Quando eles estavam reunidos, Jesus veio entre eles, em sua própria semelhança, mas colocando um véu sobre o brilho de seu corpo, agora começado a ser glorificado, caso contrário, teria deslumbrado seus olhos, como em sua transfiguração. Cristo veio entre eles, para dar-lhes uma mostra do cumprimento de sua promessa, de que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Ele veio, embora as portas estivessem fechadas. Isso não enfraquece de forma alguma a evidência de ele ter um corpo humano real após sua ressurreição. Embora as portas estivessem fechadas, ele sabia como abri-las sem barulho e entrar para que não ouvissem, pois antes ele havia caminhado sobre a água e ainda assim tinha um corpo verdadeiro. É um consolo para os discípulos de Cristo, quando suas assembleias solenes são reduzidas à privacidade, que nenhuma porta possa impedir a presença de Cristo deles. Temos 5 coisas nesta aparição de Cristo. Sua saudação amável e familiar de seus discípulos. Ele disse: paz seja convosco. Esta não era uma palavra, é claro, embora comumente usada na reunião de amigos, mas uma bênção solene e incomum, conferindo a eles todos os frutos abençoados e efeitos de sua morte e ressurreição. A frase era comum, mas o sentido agora era peculiar. A paz esteja com você é tanto quanto, tudo de bom esteja com você, toda a paz sempre por todos os meios. Cristo havia deixado sua paz para eles como legado. Capitão 12 Pela morte do testador, o testamento tornou-se válido,
e ele agora ressuscitou dos mortos, para provar o testamento e ser ele mesmo o executor dele. Consequentemente, ele aqui faz o pagamento imediato do legado. Paz seja convosco. Seu falar de paz faz a paz. Cria o fruto dos lábios, a paz. Paz com Deus, paz em suas próprias consciências, paz uns com os outros. Toda esta paz esteja convosco. Não a paz com o mundo, mas a paz em Cristo. Seu súbito aparecimento no meio deles, quando estavam cheios de dúvidas a respeito dele, cheios de medos a respeito de si mesmos, não poderia deixar de colocá-los em alguma desordem e consternação, cujo barulho ele acalma com esta palavra: paz seja convosco. Sua manifestação clara e inegável de si mesmo para eles. 20. E aqui observe o método que ele adotou para convencê-los da verdade de sua ressurreição. Eles agora o viram vivo, a quem multidões haviam visto morto 2 ou 3 dias antes. Agora a única dúvida era se este que eles viram vivo era o mesmo corpo individual que havia sido visto morto, e ninguém poderia desejar uma prova adicional de que era assim do que as cicatrizes ou marcas das feridas no corpo. Agora, primeiro, as marcas das feridas, e marcas muito profundas, embora sem nenhuma dor ou ferida, permaneceram no corpo do Senhor Jesus mesmo depois de sua ressurreição, para que fossem demonstrações da verdade disso. Os conquistadores se gloriam nas marcas de suas feridas. As feridas de Cristo deveriam falar na terra que era Ele mesmo e, portanto, ressuscitou com elas. Elas deveriam falar no céu, na intercessão que Ele sempre viveria para fazer, portanto, Ele ascendeu com elas e apareceu no meio do trono, um cordeiro como se tivesse sido morto e sangrando novamente. Apocalipse. Além disso, ao que parece, Ele voltará com suas cicatrizes, para que possam olhar para aquele a quem traspassaram. Em segundo lugar, essas marcas Ele mostrou a seus discípulos, para sua convicção. Eles não tiveram apenas a satisfação de vê-lo olhar com o mesmo semblante e ouvi-lo falar com a mesma voz a que estavam acostumados há tanto tempo. Sic óculos, sic limanus, sic ora, ferebá. Tais eram seus gestos, tais olhos e mãos. Mas eles tinham mais evidências dessas marcas peculiares. Ele abriu as mãos para eles, para que pudessem ver as marcas das feridas nelas. Ele abriu o peito, para mostrar-lhes a ferida ali. Observe que o exaltado Redentor sempre se mostrará generoso e de coração aberto a todos os seus amigos e seguidores fiéis. Quando Cristo manifesta seu amor aos crentes pelo consolo de seu Espírito, assegura-lhes que, porque Ele vive, eles também viverão, então Ele mostra a eles suas mãos e seu lado. A impressão que causou neles e o bem que lhes fez. Primeiro, eles estavam convencidos de que viram o Senhor, assim foi confirmada a sua fé. A princípio, pensaram ter visto apenas uma aparição, um espírito, mas agora eles sabiam que era o próprio Senhor. Assim, muitos verdadeiros crentes, que, enquanto eram fracos, temiam que seus confortos fossem apenas imaginários, depois os encontram, pela graça, reais e substanciais. Eles não perguntam: é o Senhor? Mas estão certos de que é Ele. Em segundo lugar, eles ficaram contentes, o que fortaleceu sua fé aumentou sua alegria. Acreditando, eles se alegram. O evangelista parece escrevê-lo com certo entusiasmo e triunfo. Então, alegraram-se os discípulos. Quando viram o Senhor, se reviveu o espírito de Jacó ao saber que José ainda estava vivo. Como reviveria o coração desses discípulos ao ouvir que Jesus está vivo novamente? É a vida dos mortos para eles. Agora que a palavra de Cristo foi cumprida, verei você novamente e seu coração se alegrará. Isso enxugou todas as lágrimas de seus olhos. Observe que uma visão de Cristo alegrará o coração de um discípulo a qualquer momento. Quanto mais vemos a Cristo, mais nos regozijaremos nele, e nossa alegria nunca será perfeita até que cheguemos onde o veremos como ele é. A honrosa e ampla comissão que ele lhes deu para serem seus agentes na plantação de sua igreja. Aqui está. O prefácio de sua comissão, que foi a repetição solene da saudação anterior: a paz esteja convosco. Isso também pretendia, primeiro, chamar a atenção deles para a comissão que ele estava prestes a lhes dar. A saudação anterior era para acalmar o tumulto de seu medo, para que pudessem atender com calma as provas de sua ressurreição. Isso era para reduzir o transporte de sua alegria, para que pudessem ouvir com calma o que ele tinha a dizer a eles. Ou, em segundo lugar, encorajá-los a aceitar a comissão que ele estava lhes dando. Embora isso os envolvesse em muitos problemas, ele projetou sua honra e conforto nisso e, na questão, seria paz para eles. Gideão recebeu sua comissão com esta palavra: paz seja contigo. Cristo é a nossa paz. Se Ele está conosco, a paz é para nós. Cristo estava agora enviando os discípulos para publicar a paz no mundo. Isaías 52 verso 7. E aqui ele não apenas a confere a eles para sua própria satisfação, mas a confia a eles como uma confiança a ser transmitida por eles a todos os filhos da paz. A comissão em si, que soa muito grande, assim como meu Pai me enviou,
também eu vos envio. Primeiro, é fácil entender como Cristo os enviou. Ele os designou para continuar com seu trabalho na terra e se dedicar à divulgação de seu evangelho e ao estabelecimento de seu reino entre os homens. Ele os enviou autorizados com mandado divino, armados com poder divino, os enviou como embaixadores para tratar da paz e como arautos para proclamá-la, os enviou como servos para oferecer o casamento. Por isso eles foram chamados de apóstolos, homens enviados. Em segundo lugar, mas como Cristo os enviou como o Pai o enviou não é tão facilmente entendido. Certamente suas comissões e poderes eram infinitamente inferiores aos dele, mas o trabalho deles era do mesmo tipo que o dele, e eles deveriam continuar de onde ele parou. Eles não foram enviados para serem sacerdotes e reis, como ele, mas apenas profetas. Como ele foi enviado para dar testemunho da verdade, eles também foram, não ser mediadores da reconciliação, mas apenas pregadores e divulgadores dela. Ele foi enviado, não para ser ministrado, mas para ministrar, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, não para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Eles também. Como o Pai o enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel, então ele os enviou a todo o mundo. Ele tinha um poder para enviá-los igual ao que o Pai tinha para enviá-lo. Aqui parece residir a força da comparação. Com a mesma autoridade com que o Pai me enviou, eu vos envio. Isso prova a divindade de Cristo. As comissões que ele deu eram de igual autoridade àquelas que o Pai deu, e tão válidas e eficazes para todas as intenções e propósitos, iguais àquelas que ele deu aos profetas do Antigo Testamento em visões. As comissões de Pedro e João, pela clara palavra de Cristo, são tão boas quanto as de Isaías e Ezequiel, pelo Senhor sentado em seu trono, não, igual ao que foi dado ao próprio mediador por seu trabalho. Ele tinha uma autoridade incontestável e uma habilidade irresistível para seu trabalho. O mesmo aconteceu com eles. Ou assim, como o Pai me enviou é, por assim dizer, o recital de seu poder. Em virtude da autoridade que lhe foi dada como mediador, ele deu autoridade a eles, como seus ministros, para agir por ele, e em seu nome, com os filhos dos homens, de modo que aqueles que os receberam ou os rejeitaram, o receberam ou o rejeitaram, e aquele que o enviou. A qualificação deles para o cumprimento da confiança depositada neles por sua comissão, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Observe o sinal que ele usou para segurá-los e afetá-los com o dom que agora estava prestes a conceder a eles. Ele soprou sobre eles, não apenas para mostrar a eles, por esse sopro de vida, que ele próprio estava realmente vivo, mas para significar a eles a vida espiritual e o poder que deveriam receber dele por todos os serviços que estavam diante deles. Provavelmente ele soprou sobre eles todos juntos, não sobre cada um separadamente. Embora Tomé não estivesse com eles, o Espírito do Senhor sabia onde encontrá-lo, como fez com Eldade e Medade. Cristo aqui parece se referir à criação do homem a princípio, pelo sopro da vida nele, e intimar que ele mesmo foi o autor dessa obra, e que a vida espiritual e a força de ministros e cristãos derivam dele e dependem dele, tanto quanto a vida natural de Adão e sua semente. Assim como o sopro do Todo-Poderoso deu vida ao homem e deu início ao velho mundo, o sopro do poderoso Salvador deu vida a seus ministros e deu início a um novo mundo. Agora, isso nos sugere, primeiro, que o Espírito é o sopro de Cristo, procedendo do Filho. O Espírito, no Antigo Testamento, é comparado ao sopro. Ezequiel 39 vem, ó sopro. Mas o Novo Testamento nos diz que é o sopro de Cristo. O sopro de Deus é colocado pelo poder de sua ira, mas o sopro de Cristo significa o poder de sua graça. A respiração de ameaças é transformada em respiração de amor pela mediação de Cristo. Nossas palavras são proferidas por nossa respiração, então a palavra de Cristo é Espírito e vida. A palavra vem do Espírito, e o Espírito vem junto com a palavra. Em segundo lugar, que o Espírito é um dom de Cristo. Os apóstolos comunicaram o Espírito Santo pela imposição de mãos, essas mãos sendo primeiro levantadas em oração, pois eles só podiam implorar por essa bênção e carregá-la como mensageiros. Mas Cristo conferiu o Espírito Santo respirando, pois ele é o autor do dom, e dele vem originalmente. Moisés não podia dar o seu Espírito, Deus o fez, mas Cristo fez isso sozinho. A concessão solene que ele fez, significada por este sinal: receba o Espírito Santo, em parte agora, como um penhor do que você receberá ainda dentro de alguns dias. Eles agora receberam mais do Espírito Santo do que já haviam recebido. Assim, as bênçãos espirituais são dadas gradualmente, aquele que deve ser dado. Agora que Jesus começou a ser glorificado, mais do Espírito começou a ser dado. Vejamos o que está contido nesta concessão. Primeiro, Cristo por meio desta dá-lhes a garantia da ajuda do Espírito em seu trabalho futuro, na execução da comissão agora dada a eles. Eu vos envio, e tereis o Espírito para ir junto com você.
Agora o Espírito do Senhor repousou sobre eles para qualificá-los para todos os serviços que estão diante deles. A quem Cristo emprega, ele vestirá com seu Espírito e fornecerá todos os poderes necessários. Em segundo lugar, ele dá a eles a experiência das influências do Espírito em seu caso atual. Ele havia mostrado a eles suas mãos e seu lado, para convencê-los da verdade de sua ressurreição. Mas as evidências mais claras não funcionarão por si mesmas, testemunharão a infidelidade dos soldados, que foram as únicas testemunhas oculares da ressurreição. Portanto, recebei o Espírito Santo, para operar a fé em vós e abrir vosso entendimento. Eles estavam agora em perigo para os judeus. Portanto, recebei o Espírito Santo, para operar coragem em vós. O que Cristo disse a eles, ele diz a todos os verdadeiros crentes: recebam o Espírito Santo. O que Cristo dá, devemos receber. Devemos submeter a nós mesmos e toda nossa alma às influências vivificantes e santificadoras do Espírito abençoado, receber seus movimentos e cumpri-los, receber seus poderes e fazer uso deles. E aqueles que assim obedecem a esta palavra como preceito terá o benefício dela como promessa. Eles receberão o Espírito Santo como guia de seu caminho e o penhor de sua herança. Um ramo particular do poder dado a eles por sua comissão particularizado. 23 A todos os pecados que você perdoar, na devida execução dos poderes que lhes são confiados, eles são perdoados a eles, e eles podem tomar o conforto disso. E todos os pecados que você retém, isto é, declara não perdoados e a culpa deles vinculada, eles são retidos. E o pecador pode ter certeza disso, para sua tristeza. Pois, no sentido mais estrito, está uma comissão especial para os próprios apóstolos e os primeiros pregadores do Evangelho, que puderam distinguir quem estava no fel da amargura e no laço da iniquidade e quem não estava. Em virtude desse poder, Pedro matou Ananias e Safira, e Paulo deixou Elima cego. No entanto, deve ser entendido como um estatuto geral para a igreja e seus ministros, não garantindo infalibilidade de julgamento a qualquer homem ou companhia de homens no mundo, mas encorajando os fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus a permanecerem firmes no evangelho que eles foram enviados para pregar, pois o próprio Deus se oporá a isso. Os apóstolos, ao pregar a remissão, devem começar em Jerusalém, embora ela tenha recentemente trazido sobre si a culpa do sangue de Cristo. No entanto, você pode declarar os pecados deles remidos nos termos do evangelho. E Pedro fez, Atos 2 verso 38. Cristo, tendo ressuscitado para nossa justificação, envia seus arautos do Evangelho para proclamar o início do jubileu, o ato de indenização agora passado. E por esta regra os homens serão julgados. Deus nunca alterará esta regra de julgamento, nem variará dela. Aqueles a quem o Evangelho absolve serão absolvidos, e aqueles a quem o Evangelho condena serão condenados, o que coloca imensa honra no ministério e deve colocar imensa coragem nos ministros. Duas maneiras pelas quais os apóstolos e ministros de Cristo perdoam e retêm o pecado, e ambos como tendo autoridade. Pela sã doutrina. Eles são comissionados a dizer ao mundo que a salvação deve ser obtida nos termos do Evangelho, e nenhum outro, e eles descobrirão que Deus dirá amém para isso. Assim será o destino deles. Por uma disciplina estrita, aplicando a regra geral do Evangelho a pessoas particulares. A quem você admite em comunhão com você, de acordo com as regras do Evangelho, Deus admitirá em comunhão consigo mesmo, e quem você expulsa da comunhão como impenitente e obstinado em pecados escandalosos e infecciosos, será ligado aos justos julgamentos de Deus. A incredulidade de Tomé, quando testemunho disso foi feito a ele, que introduziu a segunda aparição de Cristo. Aqui está a ausência de Tomé nesta reunião. Disse que ele é um dos 12, um do colégio dos apóstolos, que, embora agora com 11 membros, tinha 12 membros e o teria novamente. Eles eram apenas 11, e um deles estava faltando. Os discípulos de Cristo nunca estarão todos juntos até a Assembleia Geral no grande dia. Talvez fosse infelicidade de Tomé por ele estar ausente, ou ele não estava bem ou não havia notado. Ou talvez tenha sido seu pecado loucura, ou ele foi desviado por negócios ou empresas, que preferiu antes desta oportunidade, ou não se atreveu a vir por medo dos judeus, e ele chamou de prudência e cautela, aquilo que era sua covardia. No entanto, com sua ausência, ele perdeu a satisfação de ver seu mestre ressuscitado e de compartilhar com os discípulos sua alegria naquela ocasião. Observe que não sabem o que perdem aqueles que se ausentam descuidadamente das declaradas assembleias solenes dos cristãos. O testemunho que os outros discípulos lhe deram sobre a visita que seu mestre lhes fizera, a próxima vez que o viram, disseram-lhe com bastante alegria: "Vimos o Senhor." E sem dúvida eles relataram a ele tudo o que havia acontecido, particularmente a satisfação que ele lhes deu, mostrando-lhe suas mãos e seu lado. Parece que, embora Tomé fosse deles, ele não estava muito longe deles. Ausentes por um tempo não devem ser condenados como apóstatas para sempre. Tomé não é Judas. Observe com que exultação e triunfo eles falam: "Vimos o Senhor",
a visão mais confortável que já vimos. Isto eles disseram a Tomé, para censurá-lo por sua ausência: vimos o Senhor, mas tu não o viste. Ou melhor, para informá-lo: nós vimos o Senhor, e gostaríamos que você estivesse aqui, para vê-lo também, pois você teria visto o suficiente para satisfazê-lo. Os discípulos de Cristo devem esforçar-se por edificar uns aos outros na santíssima fé, tanto repetindo que ouviram aos ausentes, para que o ouçam de segunda mão, como também comunicando que experimentaram pela fé, viram o Senhor e provaram que Ele é misericordioso, devem contar aos outros o que Deus fez por suas almas. Apenas deixa a vanglória ser excluída. As objeções que Tomé levantou contra a evidência, para se justificar em sua relutância em admiti-la. Não me diga que você viu o Senhor vivo, você é muito crédulo, alguém fez de você um tolo. De minha parte, exceto que eu não apenas veja em suas mãos a marca dos pregos, mas colocarei meu dedo nela, e enfie minha mão na ferida em seu lado, estou decidido a não acreditar. Alguns, comparando isso com o que ele disse, supõem que ele tenha sido um homem de temperamento rude e taciturno, apto a falar mal-humorado, pois todas as pessoas boas não são igualmente felizes em seu temperamento. No entanto, certamente havia muita coisa errada em sua conduta neste momento. Ele não havia prestado atenção, ou não considerado devidamente, o que Cristo havia dito tantas vezes, e isso também de acordo com o Antigo Testamento, que ele ressuscitaria no terceiro dia, de modo que ele deveria ter dito: ele ressuscitou, embora não tivesse visto, nem falado com ninguém que o tivesse. Ele não prestou uma deferência justa ao testemunho de seus condiscípulos, que eram homens de sabedoria e integridade, e deveriam ter sido creditados. Ele sabia que eles eram homens honestos. Todos os 10 deles concordaram com o testemunho com grande segurança. E, no entanto, ele não conseguiu persuadir-se a dizer que seu testemunho era verdadeiro. Cristo os escolheu para serem suas testemunhas disso mesmo para todas as nações. E, no entanto, Tomé, um de sua própria fraternidade, não permitiria que fossem testemunhas competentes, nem confiaria neles além do que poderia ver. Não era, porém, a veracidade deles que ele questionava, mas sua prudência. Ele temia que eles fossem muito crédulos. Ele tentou a Cristo e limitou o Santo de Israel, quando ele seria convencido por seu próprio método, ou não. Ele não podia ter certeza de que a impressão dos pregos, que os apóstolos lhe disseram ter visto, admitiria a colocação de seu dedo nela, ou a ferida em seu lado, a penetração de sua mão. Nem era adequado lidar tão rudemente com o corpo vivo. No entanto, Tomé amarra sua fé a essa evidência. Ou ele será bem-humorado e terá sua fantasia satisfeita, ou não acreditará. A confissão aberta disso na presença dos discípulos foi uma ofensa e desânimo para eles. Não foi apenas um pecado, mas um escândalo. Como um covarde faz muitos, assim faz um crente, um cético, fazendo o coração de seus irmãos desfalecer como seu coração. Deuteronômio 20. Se ele apenas pensasse nesse mal e depois colocasse a mão na boca para suprimi-lo, seu erro permaneceria consigo mesmo. Mas a proclamação de sua infidelidade, e isso de forma tão peremptória, pode ser de más consequências para o resto, que ainda era fraco e vacilante. A incredulidade de Tomé. Nós lemos em João 20 versos 26 a 31. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos aqui um testemunho de outra aparição de Cristo a seus discípulos, após sua ressurreição, quando Tomé estava agora com eles. E a respeito disso podemos observar. Quando foi que Cristo repetiu sua visita a seus discípulos? Depois de 8 dias, naquele dia 7 noites depois que ele ressuscitou, o que deve ser, como aquele foi, o primeiro dia da semana. Ele adiou sua próxima aparição por algum tempo, para mostrar a seus discípulos que ele não ressuscitou para uma vida como havia vivido anteriormente, para conversar constantemente com eles, mas era como alguém que pertencia a outro mundo e o visitava apenas como os anjos fazem, de vez em quando a ocasião. Onde Cristo esteve durante esses 8 dias e o resto do tempo de sua morada na terra, é loucura indagar e presunção determinar. Onde quer que ele estivesse, sem dúvida anjos ministravam a ele. No início de seu ministério, ele esteve 40 dias sem ser visto, tentado pelo espírito maligno, e agora, no início de sua glória,
ele esteve 40 dias, na maior parte invisível, atendido por bons espíritos. Ele adiou por 7 dias. E por que isso? Para que ele pudesse repreender Tomé por sua incredulidade. Ele havia negligenciado a antiga reunião dos discípulos, e, para ensiná-lo a valorizar melhor esses períodos de graça para o futuro, ele não pode ter outra oportunidade por vários dias. Aquele que desliza numa maré deve ficar um bom tempo para outra. Uma semana muito melancólica, temos motivos para pensar que Tomé a teve, desanimada e em suspense, enquanto os outros discípulos estavam cheios de alegria, e foi devido a si mesmo e sua própria loucura. Para que ele pudesse testar a fé e a paciência do resto dos discípulos. Eles ganharam um grande ponto quando ficaram satisfeitos por terem visto o Senhor. Então os discípulos ficaram contentes, mas ele testaria se eles pudessem guardar o terreno que haviam conquistado, quando não o vissem mais por alguns dias. E assim ele os afastaria gradualmente de sua presença corporal, da qual eles tanto gostavam e da qual dependiam. Para que ele honre o primeiro dia da semana e dê uma clara indicação de sua vontade, de que seja observado em sua igreja como o sábado cristão, o dia semanal de santo descanso e santas convocações. Que um dia em 7 deveria ser observado religiosamente era um compromisso desde o início, tão antigo quanto a inocência, e que no reino do Messias o primeiro dia da semana deveria ser aquele dia solene, isso era uma indicação suficiente de que Cristo naquele dia uma e outra vez encontrou seus discípulos em uma assembleia religiosa. É altamente provável que em sua aparição anterior para eles, ele os designou naquele dia 7 noites para ficarem juntos novamente e prometeu encontrá-los, e também que ele apareceu a eles todos os primeiros dias da semana, além de outras vezes, durante os 40 dias. A observância religiosa daquele dia foi transmitida a nós através de todas as épocas da Igreja. Isso, portanto, é o dia que o Senhor fez. Onde e como Cristo lhes fez esta visita? Foi em Jerusalém, pois as portas estavam fechadas agora, como antes, por medo dos judeus. Lá eles permaneceram, para celebrar a festa dos pães ázimos por 7 dias, que expirou no dia anterior. No entanto, eles não partiram para Galiléia no primeiro dia da semana, porque era o sábado cristão, mas permaneceram até o dia seguinte. Agora observe que Tomé estava com eles, embora ele tivesse se retirado uma vez, mas não uma segunda vez. Quando perdemos uma oportunidade, devemos dar mais atenção para agarrar a próxima, para que possamos recuperar nossas perdas. É um bom sinal se tal perda aguça nossos desejos, e um mau sinal se os esfria. Os discípulos o admitiram entre eles, e não insistiram em que ele acreditasse na ressurreição de Cristo, como eles fizeram, porque ainda estava obscuramente revelado. Eles não o receberam em disputa duvidosa, mas deram-lhe as boas-vindas para vir e ver. Mas observe, Cristo não apareceu a Tomé, para sua satisfação, até que ele o encontrasse na sociedade com o resto de seus discípulos, porque ele apoiaria as reuniões de cristãos e ministros, pois lá ele estaria no meio deles. E, além disso, ele teria todos os discípulos como testemunhas da repreensão que deu a Tomé, e ainda com o terno cuidado que teve com ele. Que Cristo entrou no meio deles, e ficou no meio, e todos eles o conheceram, pois ele se mostrou agora, assim como havia se mostrado antes, ainda o mesmo, e sem mudanças. Veja a condescendência de nosso Senhor Jesus. As portas do céu estavam prontas para serem abertas para ele, e lá ele poderia estar no meio das adorações de um mundo de anjos. No entanto, para o benefício de sua igreja, ele permaneceu na terra e visitou as pequenas reuniões particulares de seus pobres discípulos, e está no meio deles. Ele os saudou amigavelmente, como havia feito antes. Ele disse: "Paz seja convosco." Isso não foi uma repetição vã, mas significativa da paz abundante e segura que Cristo dá e da continuação de suas bênçãos sobre seu povo, pois elas não falham, mas são novas todas as manhãs, novas a cada reunião. O que se passou entre Cristo e Tomé nesta reunião, e isso é apenas registrado, embora possamos supor que ele disse muito ao resto deles. Aqui está a graciosa condescendência de Cristo para com Tomé. Ele o separou dos demais e dedicou-se particularmente a ele. Estenda seu dedo para cá e, já que assim o deseja, observe minhas mãos e satisfaça sua curiosidade ao máximo sobre a impressão dos pregos. Alcance aqui tua mão e, se nada menos te convencer, enfie-a no meu lado. Aqui temos uma repreensão implícita da incredulidade de Tomé, na clara referência aqui feita ao que Tomé havia dito, respondendo palavra por palavra, pois ele o ouvirá, embora invisível, e alguém pensaria que o fato de ele ter contado isso deveria deixá-lo corado. Observe, não há uma palavra incrédula em nossas línguas, não, nem pensamento em nossas mentes, a qualquer momento, que não seja conhecido pelo Senhor Jesus. Uma condescendência expressa esta fraqueza, que aparece em duas coisas: que ele permite que sua sabedoria seja prescrita. Grandes espíritos não serão ditados por seus inferiores,
especialmente em seus atos de graça. Cristo tem prazer aqui em acomodar-se até mesmo a fantasia de Tomé em uma coisa desnecessária, em vez de romper com ele e deixá-lo em sua incredulidade. Quebra a cana rachada, mas, como bom pastor, ajunta que foi expulso, Ezequiel 31 devemos, portanto, suportar as fraquezas dos fracos. Ele permite que seus ferimentos sejam revirados, permite que Tomé enfie a mão em seu lado, se então finalmente ele acreditar. Assim, para a confirmação de nossa fé, ele instituiu uma ordenança com o propósito de guardar sua morte em memória, embora tenha sido uma morte ignominiosa e vergonhosa, e alguém poderia pensar que deveria ter sido esquecida e não mais falar dela. No entanto, por ser uma evidência de seu amor que seria um incentivo à nossa fé, ele designa o memorial para ser celebrado. E naquela ordenança em que mostramos a morte do Senhor somos chamados, por assim dizer, a colocar o dedo na impressão dos cravos. Estenda aqui a sua mão para aquele que estende sua mão ajudando, convidando, dando a você. É uma palavra comovente com a qual Cristo encerra o que tinha a dizer a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Viginou a Pistos, não te tornes um incrédulo, como se ele tivesse sido selado sob incredulidade, se não tivesse cedido agora. Este aviso é dado a todos nós: não seja infiel, pois, se formos infiéis, estaremos sem Cristo e sem graça, sem esperança e sem alegria. Digamos, portanto, Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. O consentimento da fé de Tomé a Jesus Cristo. Ele agora está envergonhado de sua incredulidade e clama: Senhor meu e Deus meu. Não nos é dito se ele colocou o dedo na impressão dos cravos. Ao que parece, ele não fez, pois Cristo diz: 29 Tu viste e acreditaste, ver bastava. E agora a fé sai vencedora, depois de uma luta com a incredulidade. Tomé agora está totalmente satisfeito com a verdade da ressurreição de Cristo, que o mesmo Jesus que foi crucificado agora está vivo, e este é ele. Sua lentidão e atraso em acreditar podem ajudar a fortalecer nossa fé, pois por meio disso parece que as testemunhas da ressurreição de Cristo, que atestaram ao mundo e empenharam suas vidas nela, não eram homens crédulos fáceis, mas cautelosos o suficiente, e suspenderam sua crença até que vissem a maior evidência disso. Ele, portanto, acreditou que ele era o Senhor e Deus, e devemos acreditar nele. Devemos acreditar em sua divindade, que ele é Deus, não um homem feito Deus, mas Deus feito homem, como este evangelista havia estabelecido sua tese no início. Capitão, autor e chefe de nossa santa religião tem a sabedoria, o poder, a soberania e a imutabilidade de Deus, o que era necessário, porque ele deveria ser não apenas o fundador dela, mas o fundamento dela para seu constante apoio, e a fonte de vida para o seu abastecimento. Sua mediação, que ele é o Senhor, o único Senhor. Ele está suficientemente autorizado, como plenipotenciário, para resolver as grandes preocupações que existem entre Deus e o homem, para assumir a controvérsia que inevitavelmente teria sido nossa ruína e estabelecer a correspondência necessária para nossa felicidade. Veja Atos 36, rm 19. Ele consentiu com ele como seu Senhor e seu Deus. Na fé deve haver o consentimento da vontade aos termos do Evangelho, bem como o consentimento do entendimento às verdades do Evangelho. Devemos aceitar que Cristo seja para nós aquilo a que o Pai o designou. Meu Senhor refere-se a Adonai, meu alicerce e esteio, meu Deus a Elohim, meu príncipe e juiz. Tendo Deus constituído o árbitro e o governador, devemos aprovar a escolha e nos referir inteiramente a ele. Este é o ato vital da fé: ele é meu. Ele fez uma profissão aberta disso, diante daqueles que haviam sido testemunhas de suas dúvidas incrédulas. Ele diz isso a Cristo e, para completar o sentido, devemos ler: Tu és meu Senhor e meu Deus, ou, falando a seus irmãos, Este é meu Senhor e meu Deus. Aceitamos a Cristo como nosso Senhor Deus? Devemos ir até Ele e dizer-lhe isso, como Davi, entregar a rendição a Ele como nosso ato e ação, dizer aos outros, como aqueles que triunfam em nossa relação com Cristo: Este é o meu amado. Tomé fala com ardor de afeto, como alguém que se apegou a Cristo com todas as suas forças: Meu Senhor e meu Deus. O julgamento de Cristo sobre o todo, 29 Tomé, porque você me viu, você acreditou, e é bom que você seja finalmente levado a isso em quaisquer termos, mas abençoados são aqueles que não viram e ainda creram. Aqui, Cristo reconhece Tomé como um crente. Crentes sólidos e sinceros, embora sejam lentos e fracos, serão graciosamente aceitos pelo Senhor Jesus. Aqueles que há muito resistem, se finalmente cederem, o encontrarão pronto para perdoar. Assim que Tomé consentiu com Cristo, Cristo lhe deu o conforto disso e o deixou saber que ele acredita. Ele o repreende por sua antiga incredulidade. Ele pode muito bem ter vergonha de pensar que ele tinha sido tão relutante em acreditar, e chegou tão lentamente ao seu próprio conforto.
Aqueles que sinceramente se fecharam com Cristo veem muitos motivos para lamentar não terem feito isso antes. Que não foi sem muito barulho que ele finalmente foi levado a acreditar. Se não me tivesses visto vivo, não terias acreditado. Mas se nenhuma evidência deve ser admitida, exceto a de nossos próprios sentidos, e não devemos acreditar em nada além do que nós mesmos somos testemunhas oculares, adeus a todo comércio e conversação. Se este deve ser o único método de prova, como o mundo deve ser convertido à fé de Cristo? Ele é, portanto, justamente culpado por colocar tanta ênfase nisso. Ele elogia a fé daqueles que acreditam em termos mais fáceis. Tomé, como crente, foi verdadeiramente abençoado. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram. Não significa não ver os objetos da fé, porque estes são invisíveis, mas os motivos da fé, os milagres de Cristo e especialmente sua ressurreição. Bem-aventurados os que não veem isso, mas creem em Cristo. Isso pode parecer, tanto para trás, quanto para os santos do Antigo Testamento, que não viram as coisas que viram, mas creram na promessa feita ao Pai e viveram por essa fé. Ou adiante, sobre aqueles que depois acreditariam, os gentios, que nunca haviam visto Cristo na carne, como os judeus. Essa fé é mais louvável e digna de louvor do que a daqueles que viram e acreditaram, pois isso evidencia um melhor temperamento mental naqueles que acreditam. Não ver e ainda acreditar argumenta maior diligência na busca da verdade e maior ingenuidade da mente em abraçá-la. Aquele que acredita nessa visão tem sua resistência conquistada por uma espécie de violência, mas aquele que crê sem ela, como os berianos, é mais nobre. É um exemplo maior do poder da graça divina. Quanto menos sensível for a evidência, mais a obra da fé parece ser obra do Senhor. Pedro é abençoado em sua fé, porque a carne e o sangue não revelaram a ele. Carne e sangue contribuem mais para a fé daqueles que veem e acreditam, do que para aqueles que não veem e ainda acreditam. O Dr. Lingó cita um ditado de um dos rabinos: aquele prosélito é mais aceitável a Deus do que todos os milhares de Israel que estavam diante do Monte Sinai, pois eles viram e receberam a lei, mas um prosélito não vê e ainda recebe isto. A observação que o evangelista faz sobre sua narrativa, como um historiador que chega a uma conclusão, e aqui, ele nos assegura que muitas outras coisas aconteceram, todas dignas de serem registradas, mas não estão escritas no livro, muitos sinais. Alguns se referem a todos os sinais que Jesus fez durante toda a sua vida, todas as palavras maravilhosas que ele falou e todas as obras maravilhosas que ele fez. Mas parece estar confinado aos sinais que ele fez após sua ressurreição, pois estes ocorreram apenas na presença dos discípulos, dos quais se fala aqui. Atos 4 diversas de suas aparições não são registradas, como aparece, ver Atos agora. Podemos aqui melhorar esta atestação geral, de que havia outros sinais, muitos outros, para confirmação de nossa fé. E, sendo adicionados às narrativas particulares, eles fortalecem muito as evidências. Aqueles que registraram a ressurreição de Cristo não foram colocados para pescar evidências, para pegar as provas curtas e escassas que pudessem encontrar e fazer o resto com conjecturas. Não, eles tinham provas suficientes e de sobra, e mais testemunhas para apresentar do que precisavam. Os discípulos, em cuja presença esses outros sinais foram feitos, deveriam ser pregadores da ressurreição de Cristo para outros, e, portanto, era necessário que eles tivessem provas exabundantes, em abundância, para que tenham um forte consolo, que arriscaram a vida e tudo sobre ela. Não precisamos perguntar por que eles não foram todos escritos, ou por que não mais do que estes, ou outros do que estes, pois é suficiente para nós que assim pareceu bom ao Espírito Santo, por cuja inspiração isso foi dado. Se essa história fosse uma mera composição humana, ela teria sido enriquecida com uma multidão de depoimentos e declarações juramentadas, para provar a verdade contestada da ressurreição de Cristo e o longo argumento elaborado para demonstrá-la. Mas, sendo uma história divina, os escritores escrevem com nobre segurança, relatando o que equivalia a uma prova competente, suficiente para convencer aqueles que estavam dispostos a ser ensinados e condenar aqueles que eram obstinados em sua incredulidade, e, se isso não satisfizer, mais não o faria. Os homens produzem tudo o que têm a dizer, para que possam obter crédito, mas Deus não, pois ele pode dar fé. Se esta história tivesse sido escrita para o entretenimento dos curiosos, teria sido mais copiosa, ou todas as circunstâncias teriam iluminado e embelezado a história. Mas foi escrita para levar os homens a acreditar, e é dito suficiente para responder a essa intenção, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Ele nos instrui sobre o objetivo de registrar o que encontramos aqui. 31 estes testemunhos são dados neste capítulo e no seguinte, para que você possa acreditar nessas evidências, para que você possa acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, declarou com poder ser assim por sua ressurreição. Aqui está o desígnio daqueles que escreveram o Evangelho. Alguns escrevem livros para sua diversão e os publicam para seu lucro ou aplauso,
outros para obrigar o humor ateniense, outros para instruir o mundo nas artes e ciências para sua vantagem secular. Mas os evangelistas escreveram sem qualquer visão de benefício temporal para si mesmos ou para os outros, mas para levar os homens a Cristo e ao céu e, para isso, persuadir os homens a acreditar. E para isso adotaram os métodos mais adequados, trouxeram ao mundo uma revelação divina, apoiada em suas devidas evidências. O dever daqueles que leem e ouvem o Evangelho. É seu dever acreditar, abraçar a doutrina de Cristo e o testemunho dado a respeito dele. Aqui nos é dito qual é a grande verdade do Evangelho em que devemos acreditar: que Jesus é aquele Cristo, aquele Filho de Deus. Primeiro, que ele é o Cristo, a pessoa que, sob o título de Messias, foi prometido e esperado pelos santos do Antigo Testamento e que, de acordo com o significado do nome, é ungido por Deus para ser um príncipe e um salvador. Em segundo lugar, que ele é o Filho de Deus, não apenas como mediador, pois então ele não era maior que Moisés, que era profeta, intercessor e legislador, mas antecedente a ele ser o mediador. Pois se ele não fosse uma pessoa divina, dotada do poder de Deus e com direito à glória de Deus, não estaria qualificado para o empreendimento. Não estaria apto nem para fazer a obra do Redentor, nem para usar a coroa do Redentor. Qual é a grande bem-aventurança do Evangelho que devemos esperar? Que, crendo, teremos vida por meio de seu nome. Isto é, primeiro, para direcionar nossa fé, deve ter em vista a vida, a coroa da vida, a árvore da vida colocada diante de nós. A vida pelo nome de Cristo, a vida proposta na aliança que é feita conosco em Cristo, é o que devemos propor a nós mesmos como a plenitude de nossa alegria e a abundante recompensa de todos os nossos serviços e sofrimentos. Em segundo lugar, para encorajar nossa fé e nos convidar a acreditar. Na perspectiva de alguma grande vantagem, os homens se aventuram longe, e maior vantagem não pode haver do que aquela que é oferecida pelas palavras desta vida, como o Evangelho é chamado, Atos 20. Inclui tanto a vida espiritual, em conformidade com Deus e comunhão com Ele, quanto a vida eterna, na visão e fruição dele. Ambos são por meio do nome de Cristo, por seu mérito e poder, e ambos inevogavelmente seguros para todos os verdadeiros crentes.